E aí, gente, vamos dar sequência então em refração? Dentro de refração, nós temos alguns sistemas ópticos que se admitem, que funcionam a partir desse fenômeno, gente. Uma aplicação de muita valia para nós é o chamado ângulo limite, pessoal. O ângulo limite é o ângulo que separa o fenômeno de reflexão do fenômeno de refração. Existe uma possibilidade em que você desvia tanto o raio de luz, joga ele tanto inclinado, mas tanto inclinado, que o raio de luz para de refratar. Ele para de atravessar de um meio para outro. Ele volta a acontecer somente reflexão. Mas aqui uma coisa que direto o vestibular cobra, pessoal. A refração é um fenômeno que sempre vem acompanhado de outros dois: reflexão e dispersão. A refração não acontece em nenhum sistema óptico, pessoal, de maneira sozinha, só ela. A refração sempre vem acompanhada de reflexão e de dispersão. Mas, se eu inclinar muito o raio de luz, deixa de acontecer refração. Volta a acontecer só reflexão. Olha só. Lembra uma situação, pessoal, na nossa aula anterior, quando passava o raio de luz de um meio mais refringente para um meio menos refringente? É essa situação que vai definir o ângulo limite, o ângulo que diferencia o fenômeno de reflexão de refração. É quando o índice de refração do meio A for maior, ou seja, mais refringente que o índice de refração do meio B. Só é válido para essa situação, gente. O ângulo limite só vale para esse caso, quando o meio A é mais refringente que o meio B. Eu vou jogar o raio de luz tão oblíquo, mas tão oblíquo, pessoal, na diagonal, bem na diagonal. Lembra que quando o raio de luz toca o sistema óptico, nós devemos traçar a reta normal. É o ângulo limite. E como nós definimos que esse ângulo está inclinado de maneira limite, pessoal? Ou seja, é o último ângulo que acontece a refração. É olhando o raio refratado. Se o raio refratado, pessoal, aquele que atravessa, sai rasante, sai rasante a superfície, chegamos numa situação que nós chamamos de limite. Aqui ainda acontece refração luminosa. Ainda está acontecendo refração luminosa. O ângulo nosso de refração corresponde a 90 graus. Se eu inclinar aquele ângulo limite um pouquinho mais, deixa de acontecer refração e começa a aparecer somente reflexão. É o que nós chamamos de reflexão interna total. Já já eu mostro. Mas olha como que fica, como que nós descobrimos esse ângulo limite? Aplicando a lei de Snell-Descartes. A segunda lei de refração, que diz que não sei, não senhor, não sei, não senhor. Né? Um macete para a gente lembrar a lei de Snell aí, pessoal. Bem, como que dessa situação eu descubro o limite? Foi para quando R virou qual ângulo, pessoal? Quando o nosso R virar 90 graus, nós trocamos o I por L. Então ficamos que o índice de refração do meio A vezes seno do ângulo, que agora não é mais I, sim L, é o limite. Por que que é o limite? Porque o nosso ângulo R, olha aqui, é rasante, pessoal. Ou seja, forma 90 graus com a superfície, pessoal, com a reta normal, né? Logo, isolando essa equação, temos que o seno do ângulo limite é NB. O seno de 90 vale quanto, pessoal? 1, não é? O NA que está multiplicando, joga para cá, ele vem dividindo. Mas reparem que essa situação só é válida para essa condição, gente. Então eu prefiro mudar, ao invés de NB e NA, colocar dessa forma aqui, O seno do ângulo limite é o NB, que é sempre o índice de refração de menor valor,
sobre o NA, que é sempre o índice de refração de maior valor. Pessoal, é assim que nós descobrimos o ângulo limite. Até esse determinado ângulo acontece refração. Maior que esse ângulo limite, volta a acontecer reflexão. O que nós chamamos de reflexão interna total, gente, ó. Reflexão também chamado de reflexão total da luz. Aqui a aplicação, pessoal, é saber do ângulo limite, quaisquer ângulos maiores que esse limite, o raio de luz começa a se refletir. Ou seja, ele já não vai mais atravessar a fronteira, ele vai bater e voltar. Onde que se aplica isso aqui, gente? Em fibra óptica. Ó, fibra óptica é uma aplicação de reflexão total da luz. A fibra óptica é transmissão de dados, né, gente? Por reflexão total da luz. Nós temos uma fibra óptica, que é um caninho, pessoal, transparente, com a parte interna refletida, com uma superfície refletora. Olha a fibra óptica. Eu vou jogar o raio de luz de tal maneira que esse raio, quando toca o sistema, bate e reflete, ó. Vai ficar acontecendo sucessivas reflexões. Sucessivas reflexões. Mas reparem que todos os ângulos, quando bate a gente traça a reta normal, né? Todos os ângulos aqui, pessoal, são ângulos maiores que o ângulo limite. A gente vai chamar esse ângulo de θ, tá? Θ. Aqui o ângulo de incidência igual de reflexão, θ. Θ. Aqui a mesma coisa, θ, ó. Θ. E onde θ é maior que o ângulo limite. Essa é a aplicação, então, pessoal, de reflexão total da luz. Você joga a luz no ângulo maior que o limite. A superfície, mesmo sendo transparente, ela vai refletir a luz. Bem, essa basicamente é a aplicação mais simples do fenômeno de refração, mas nós também nos utilizamos da refração para outros fenômenos, tá, pessoal? E eu vou apagar aqui, nós vamos ver dióptros. O que significa di? Dois. Ótro, meios. Dois tipos de meios, pessoal. E a luz fazendo essa travessia aqui. Vamos começar então com dióptros planos. Vamos colocar aqui dióptro plano. Um dos mais comuns dos dióptros, pessoal, é o que nós chamamos de água-ar. É esse par de meios aqui, gente. Água-ar. Todo mundo já deve ter reparado que quando você olha uma piscina cheia, pessoal, você de fora, olhando uma piscina cheia, essa piscina aparenta ser mais rasa do que realmente ela é. Se você estiver submerso na piscina e olhar alguém que está fora, pessoal, esse alguém que está fora vai parecer que está mais longe da superfície da piscina do que realmente está. Essa é uma aplicação de refração, gente. Para isso, então, vamos utilizar da matemática para explicar essa situação. Eu vou considerar em primeiro momento, gente, o objeto submerso dentro d'água e o observador fora. Poderia ter feito a situação inversa também, vai dar no mesmo para nós aqui, tá? Mas primeiro eu vou considerar o objeto aqui embaixo, né? Vamos colocar meio ar em cima, meio. Agora nós definimos o meio, hein, gente? Meio ar e aqui embaixo meio água. E um determinado objeto, pessoal, que eu vou fazer um pontinho aqui, ó. Esse aqui é o próprio objeto, tá? Que está no fundo da piscina.
o objeto. O observador, eu vou me estender aqui. Olha aqui o olhinho bonito do observador, gente. Esse aqui vai ser o observador. O nosso observador. Reparem que o observador está no ar, pessoal. Lembra que quando nós visualizamos, para visualizar um determinado objeto, nós precisávamos de no mínimo de cruzamento de 2 raios ou 2 prolongamentos, pessoal? Aqui nós vamos fazer o mesmo raciocínio. Esse objeto vai emitir infinitos raios de luz, porém, onde 2 desses raios ou prolongamentos se interceptarem, já nasce a nossa imagem. O objeto aqui embaixo, a fronteira aqui em cima, gente. O primeiro dos raios de luz que nós vamos nos utilizar, emitidos pelo objeto, é um raio de luz que sai dele e vai perpendicular à superfície, gente. Passa sem sofrer desvio. Então é um raio de luz que sai do objeto e atravessa a superfície, tá? Ó, de baixo para cima, hein, gente? Esse raio de luz, lembra que todo raio de luz, depois de refletido ou refratado, deixa para trás quem, pessoal? Os seus prolongamentos também, né? Então aqui os prolongamentos estão em cima do raio incidente, né? Os prolongamentos estão em cima do raio incidente, hein, gente? Aí nós podemos jogar outro raio de luz em qualquer ponto da superfície. Eu vou jogar aqui, tá, pessoal? Então saio do objeto e vou jogar ele ali. Agora eu preciso do conhecimento de vocês. Lembra que o raio de luz, pessoal, quando toca no sistema óptico de maneira oblíqua, nós temos que imaginar uma reta normal, né? E essa reta normal sempre formando 90 graus com a superfície. Tá, mas e agora? Como que sofre o desvio ao atravessar da água para o ar? Nós havíamos dito na nossa aula anterior que o ar é o meio que possui o menor índice de refração que nós admitimos. Então, certeza que a água aqui embaixo tem um índice de refração maior que o ar lá de cima. Como a luz está vindo da água para o ar, ou seja, do mais efringente para o menos, o raio de luz se afasta da normal. Esse raio de luz sofre um desvio, pessoal, deu uma exagerada bruta aqui, né? Ó, se afastando da reta normal. Todo raio, depois de refletido ou refratado, deixa para trás os seus prolongamentos. Olha só que coisa mais linda, pessoal. O prolongamento deixado por esse raio, que está em cima do raio incidente, e o prolongamento deixado por aquele raio se interceptam nesse ponto. Aqui, então, é onde é formado a imagem. A imagem está nesse ponto aqui. Vamos colocar aqui, né? Imagem. É esse ponto que o observador vai visualizar fora d'água. E como nós podemos fazer isso aqui, o raciocínio disso matemático, pessoal? Se utilizando das leis de refração. Sei que esse ângulo aqui é o ângulo de incidência, que eu vou chamar de I. Esse ângulo aqui é o de refração, que nós chamamos de R. Repara só, gente, esse R, puxa aqui, é o mesmo que esse cara aqui, ó. Reparem, ó, que aqui é o mesmo ângulo R, gente. Eu vou ter que fazer uma relação com triângulos aqui. Vou fechar o triângulo e vamos admitir pontos. Esse ponto aqui vai ser o ponto onde a luz tocou 1, esse ponto aqui, o ponto 2, e esse onde está o objeto, ponto 3. O ponto onde forma a imagem 4 e onde esse raio tocou aqui, 5. Repare no triângulo que liga os pontos 1, 2, 3. O triângulo que liga o ponto 1, 2, 3. Com o triângulo que liga o ponto 1, 4, 5. 1, 4, 5, gente.
esses têm o mesmo cateto oposto. Esse cara aqui, que eu vou chamar de x, é igual a esse cara aqui, que nós vamos chamar de x. E aí nós utilizamos as letras que nós estamos vendo desde câmara escura. Qual letra nós usávamos para a posição, gente? Da imagem em relação ao espelho ou ao orifício. Não era o P', aqui, distância da imagem até a superfície. Qual letra nós utilizamos do objeto, pessoal, até a superfície? Posição P. Bem, pessoal, agora nós fazemos a utilização, então, da parte matemática. Vamos relacionar o triângulo 1, 2, 3 com o triângulo 1, 4, 5. Esses triângulos têm em comum o cateto oposto, x, pessoal. Então eu vou me utilizar da tangente. No triângulo 1, 2, 3, eu sei que a tangente do ângulo I é igual cateto oposto x pelo cateto adjacente, distância do ponto 1 ao ponto 2, que nós chamamos de P. Então ficamos cateto oposto sobre P. Já no triângulo 1, 4, 5, pessoal, nós temos que a tangente daquele ângulo R corresponde ao cateto oposto x pelo cateto adjacente, que é a distância do ponto 4 ao ponto 5, que nós chamamos de P'. Sendo assim, nós precisamos nos utilizar de uma bruxaria matemática. Para ângulos menores que 15 graus, pessoal, esse raio de luz, então, esse ângulo I e esse ângulo R são menores que 15, os valores de tangente e os valores de seno são aproximadamente os mesmos, podendo assim admitir que ao invés de tangente de I, tenhamos seno de I, porque para ângulos menores que 15 graus, os valores de tangente e de seno se confundem. Olha só, ao invés de tangente, podemos trocar por seno. X por P'. Mas para que fazer essa troca, Marcos? Para aplicar na lei de Snell-Descartes, gente. Aplicando na lei de Snell-Descartes, que diz que o índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo I é igual ao índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo R, gente. Olha, quem que é o meio A? É onde está o objeto emissor da luz, a água. Então, onde está o objeto, pessoal? No lugar de seno de I, x por P. X por P igual. O meio B é para onde a luz está indo, ou seja, onde o observador está. O observador está. E no lugar de seno de R, x sobre P'. Ah, ambos os x são o mesmo? Chegamos então na relação que dá o dióptro plano água-ar, pessoal. Índice de refração do observador, esse cara vai para baixo, o P' vai para cima, sobre o índice de refração do objeto, é igual ao P' sobre P, assim como era em câmara escura. Tá aí mais uma das aplicações, pessoal, que nós temos para refração. Na próxima videoaula, então, nós vamos ver lâminas de faces paralelas e prismas, pessoal. Até mais, gente!